Capítulo 8. Certas fortalezas são masmorras disfarçadas. Aquele que teme sofrer já está sofrendo aquilo que teme. Maicon de Montagny. Uma vez vi uma reportagem de um homem muito pobre e sem instrução que começou a guardar dinheiro ainda muito novo. Praticamente todo o dinheiro que recebia ele guardava debaixo do colchão. Passado muitos anos, contabilizou sua quantia e viu que estava milionário. Só que devido aos anos passados e a moeda ter mudado, o dinheiro que ele tinha não servia para nada. Aparentemente rico, mas na verdade pobre. Há pessoas que agem exatamente como esse homem, porém no campo emocional. Sofreram tanto na vida que estão aguardando no campo que estão guardando o coração de experiências desagradáveis. Acham que assim estão protegendo e enriquecendo suas vidas por evitarem problemas. Contudo, não percebem que continuam pobres. Como no caso daquele homem pobre, a proteção excessiva os fez perder mais do que ganhar. O apóstolo Paulo nos ensina que temos armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas. Repare que ele usa a expressão fortaleza. Ora, fortalezas servem para proteção. O apóstolo Paulo diz que precisamos destruir estruturas que construímos com o objeto de nos proteger. No entanto, existe um detalhe importante. O apóstolo também fala de sofismas. Sofismas são ideias e raciocínios mentirosos com aparência de verdade. Então, essas fortalezas a quais Paulo se refere são aquelas edificadas a partir de sofismas. Isso se dá quando a pessoa, por meio da sua forma de pensar, toma atitudes que para ela estão protegendo sua vida. Só que se a proteção é baseada em uma mentira, ela continua sofrendo e sendo atacada, apesar de achar que está sendo protegida. Em seu livro A Raiz da Rejeição, a escritora Joyce Meyer trabalha com a ideia nos muros de proteção. Ela afirma que as pessoas tentam se defender mais de feridas emocionais do que de físicas. Se você, por exemplo, estiver andando e bater o seu pé numa pedra, vai, quem sabe, gritar, esfregar o pé, contudo jamais vai erguer o pé e segurar a mão andando em uma só perna com medo de bater o pé na pedra de novo. Você, na verdade, sente a dor da batida, mas coloca o pé no chão de novo e assim se arrisca de ter uma nova batida. Emocionalmente, muitas vezes preferimos andar mancando do que arriscar a sermos feridos novamente. Presos na fortaleza, não percebemos que andar de uma só perna torna a vida mais cansativa e dolorosa do que arriscar se ferir de novo. Já conversei com tantos pastores que foram feridos e machucados por discípulos e pessoas próximas. É muito triste ouvir esses pastores dizendo que têm medo de se doarem de novo e serem novamente traídos e investirem em alguém que receberam ingratidão. Por isso estão fechados, solitários e sem o ânimo que tinham para fazer o seu ministério. Estão sempre com os dois pés atrás, desconfiados sobre quem pode ser o próximo a lhe ferir. Se sentem protegidos na sua fortaleza de sofismas e não percebem que existem pessoas que estão se aproximando deles e precisam ser cuidadas. Pessoas que podem ajudar a sua liderança e ser cura para as feridas dela. Muitas vezes Deus usa relacionamentos sadios para restaurar feridas causadas por relacionamentos doentes. A dor muitas vezes cega a pessoa e a impede de ver o bem. Ela acha que todos são iguais aos que lhe feriram, por isso determina que se fechará em seu sofrimento. Porém, não percebe que essa atitude é ainda pior. O escritor Maicon Montagny afirmou: aquele que teme sofrer já está sofrendo aquilo que teme. Na verdade, aquele que por temer sofrer se refugia em sua fortaleza terá nela a própria armadilha de sofrimento que procura evitar. Dar uma resposta para a vida tem o risco do sofrimento. Todavia, não dar essa oportunidade já é o próprio sofrimento. Gostaria muito de dizer para você que sofreu traição de um cônjuge, ingratidão de alguém, rejeição de uma pessoa próxima ou outras feridas, que isso nunca vai acontecer. No entanto, ao dizer isso, eu estaria mentindo. Frustração com pessoas acontece e continuará a acontecer.
Contudo, o que estou querendo frisar é que ao ficar presa em sua fortaleza, você perderá muito da vida e continuará sofrendo ainda mais, com a falsa impressão de que está protegido. Usando novamente o exemplo da liderança usado acima, imagine quantas pessoas que precisam de ajuda vão ficar no sofrimento por você ter se isolado. Quanto você vai sofrer por não ver o seu ministério crescer e não fazer intensamente o que foi chamado para fazer. Se um amigo lhe feriu, Deus tem novas amizades para você. Se um homem feriu seus sentimentos, não tenha medo de se relacionar de novo. Não percebemos, mas muitas pessoas especiais e experiências maravilhosas da vida ficam do lado de fora de nossas fortalezas, enquanto nos sentimos falsamente protegidos do lado de dentro. Embora traído por Judas, Jesus não tratou todos como Judas. Uma mulher não precisa tratar todos os homens como aquele que a machucou. Um líder não precisa ver seus liderados como aquele que o traiu. Essa tendência generalizadora de ver em todo o rosto uma possibilidade de ser ferido outra vez é o que nos leva a nos trancar em nossas fortalezas. A pessoa toma uma atitude radical, dizendo: nunca mais eu faço isso, nunca mais me envolvo de novo, e não percebe que o trauma virou uma espécie de chefe que comanda sua vida. Alguns ainda não apenas se fecham, como tentam dar o troco naqueles que o feriram, fazem do ataque a própria fortaleza, achando que, caso se vinguem, se sentirão melhor. Alimentam o ódio, o rancor e não percebem o quanto isso machuca. Às vezes fazem do seu sucesso o caminho da vingança para mostrar que estavam certos. A Bíblia nos ensina que aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo, mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe por onde deve ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. 1 João 2, do 9 ao 11. Nesse texto se percebe que a mágoa com outra pessoa funciona como escuridão que nos cega os olhos. Como bem colocou a pastora Valnice Milhomes, quem não perdoa é prisioneiro de seu passado, perdeu a capacidade de viver no presente. Daí porque se fere tanto, pois diante de cada atitude ele revela dificuldade em analisar a situação como de fato ela é no momento. Ele encara o presente com os olhos do passado. Uma maneira de deixar o passado e sair da fortaleza é o perdão. Peça a Deus graça para perdoar quem lhe feriu. Não finja que está tudo bem. O fingimento é a capacidade que, por ninguém saber, terei paz a respeito disso. Mas não é por ninguém saber que você não sofrerá, pois o que dói quando você sabe e ninguém mais sabe pode ser ainda pior. O isolamento causado pelo fingimento pode aumentar ainda mais o sofrimento, pois precisamos de conselhos e de pessoas para nos ajudar e chorar conosco. Muitos homens fingem que está tudo bem e não percebem que suas esposas ficam tristes por não poderem ajudar seus maridos em questões que o afligem. Na verdade, quando fingimos, acabamos deixando o copo cheio até a boca, sem que o outro saiba. Aí, por ignorância, o outro traz uma gota de problema e vemos tudo aquilo derramar sobre pessoas que nada têm a ver com a mágoa presente. Para evitar a rejeição que os pais, amigos e outros tiveram com ele, alguns não se privam de experiências e nem procuram dar o troco por mágoa, porém procuram fazer de tudo para agradar o outro. Como disse no capítulo anterior, tentam comprar proteção, não fazendo nada de errado, dizem sempre sim para não ficarem mal com ninguém e não percebem que sua fortaleza acaba sobrecarregada demais sua vida. O que acaba acontecendo é que essa pessoa, por fazer muita coisa, não faz nada bem e é cobrada por isso. Na cobrança, ela se sente desvalorizada e rejeitada. Assim, a forma dela se proteger se tornou o cativeiro que tanto temia. Alguns usam até mesmo a própria dor para evitar que o outro o despreze. Certa vez conheci a história de uma mulher que mendigava na rua usando suas feridas para receber mais ajuda. Ela tinha um machucado na altura do tornozelo e percebi que quando esse machucado estava aberto, as pessoas ficavam mais sensíveis à sua necessidade e não rejeitavam seu pedido. Então, quando o machucou estava cicatrizando, ela usava um pedaço de pau e cutucava a ferida até voltar a sair sangue para ela poder sair à rua para mendigar.
Algumas pessoas estão cutucando sua dor, suas feridas, para continuarem a serem aceitas pelo outro. Usam sua debilidade como moeda de troca para sentirem as pessoas gostarem dela. Isso as mantém mendigas e doentes emocionalmente. Todavia, o que importa para elas é não serem rejeitadas. Deixe que alguém maior lhe defenda. O salmista disse: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Deus, a própria verdade, não sua fortaleza de sofismas, deve ser sua defesa. Ela é o advogado que nos defende no tribunal da vida. Não perca sua vida tentando se defender de coisas e permanecendo sendo atacada. Quem nos defende sabe bem o sofrimento que passamos. Como bem expressa a pastora Valnice Milhomes em seu livro Personalidades Restauradas, Jesus passou pelas mais diversas feridas emocionais que os homens podem passar. Ele foi traído por um amigo íntimo e ele respondeu dizendo: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Foi rejeitado, veio para os seus e os seus não receberam. Era desprezado e rejeitado dos homens, até a sua família o rejeitou. Seus irmãos disseram que ele estava louco. Foi acusado injustamente e caluniado, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: esse não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. O mestre foi odiado a ponto de dizerem: mata-o e crucifica. Foi esquecido e abandonado. Quando preso no Getsemane, todos os discípulos o abandonaram e um deles negou 3 vezes tê-lo conhecido. Traído, rejeitado, injustiçado, odiado, abandonado. Deixe quem entende sua dor cuidar de suas feridas. Deixe ele ser sua defesa. Quando Jesus foi acusado, não abriu sua boca para ficar se defendendo e atacando verbalmente, o qual, quando injuriaram, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. 1 Pedro 2:23. Não fique se justificando demais e falando muito para se defender. Fale o necessário e se cale confiando no Deus que julga retamente. Se você assumir as rédeas, falando ou usando suas fortalezas, Deus o respeitará e não lutará. Contudo, se entregar o controle para ele, verá que o mal que você faria a si mesmo, tentando se defender do que pode acontecer com você, simplesmente não existirá. Perceberá que se Deus for a sua fortaleza, aquilo que fizeram contra você não vai destruir, mas sim ajudá-lo. Os irmãos de José o rejeitaram. Saul perseguiu Davi. Judas traiu Jesus. No entanto, todo o mal que os outros tentaram contra eles, Deus transformou em bênçãos para os mesmos e para muitos com os quais futuramente eles se relacionaram. O próprio José reconheceu isso quando chegou ao palácio do Egito, depois da rejeição dos irmãos. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido, a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Jesus é a pedra principal que alguns rejeitaram. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra mais importante de todas. A rejeição de hoje pode ser o anúncio da glória de amanhã. Quem deixa Deus o defender sabe que mal nenhum feito pelo homem o impedirá de chegarmos onde Deus disse que chegaria. Ame seus inimigos, porque o advogado garante a você que, mesmo que a traição de alguém o leve à morte, um novo dia de ressurreição brilhará ainda mais glorioso no seu futuro. Permita que as armas do poder e o amor de Deus destruam suas fortalezas, anulando todo sofisma que faz você tentar criar estruturas mentais para se defender. Não se prive de experiências novas, não tenha medo de ousar, deixe a mágoa e vingança de lado, abandone o fingimento da autodefesa verbal, não use sua dor e nem tente ganhar a proteção de ninguém fazendo tudo o que ela deseja. Do contrário, você estará guardando moedas no colchão e se mantendo na mesma pobreza de sempre, embora você ache que está rico.